Quando você ora, quem ora no seu lugar é Jesus, porque você está em Jesus. É como se você estivesse dentro da sua casa, você fechasse todas as suas janelas, fechasse todas as portas, e quando você alguém passasse na frente da porta, essa pessoa não consegue ver você dentro da casa, ela só consegue ver a casa, ok? Ok? Ela só consegue ver a casa, mas você está dentro da casa, como se a casa fosse Jesus. Então, quando Deus olha para você, ele não consegue ver as suas impurezas, ele vê Jesus, e Jesus é puro, e Jesus é santo. Salve, salve, Marcelo Marques, seja bem-vindo. Prazerzaço falar contigo, cara. Fala, Marquinhos, o prazer é todo meu. De verdade, me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouquinho, né, da nossa história e do que Jesus tem feito na nossa vida. Tamo junto. Cara, pra gente conhecer um pouco mais você, como que apareceu a música como ministério Marcelo Marques? Então, eu nasci e cresci numa família muito musical, sabe? O meu avô, ali a linhagem do meu avô sempre foi muito musical. Aqui no Goiás a gente costuma falar que você balança um pé de manga e cai de uma dupla sertaneja, né? É verdade, cara. Então meu avô, ele canta sertanejo e tudo mais. Então eu sempre tive contato com o instrumento, sempre tive contato. Sim. Aí para casa do meu avô ficava ali batendo nas cordas do violão, aquela coisa toda. E aí a igreja, ela tem um peso muito grande na formação de um músico, sabe? Não tem como a gente falar que não, né? Porque ali na minha infância ainda, 8, 9, 10 anos, eu já cantava no coralzinho das crianças e tudo mais. Meu irmão também já cantava desde os 5 anos de idade, aquela coisa toda. Mas eu era muito tímido. Eu tinha muita vergonha. Eu não gostava de cantar sozinho em hipótese nenhuma. Eu só gostava de cantar ali no grupo e tudo mais. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a tocar. E eu sempre gostei muito de bateria, muito, muito. Eu acho que toda criança, quando quer começar tocando bateria por causa do barulho, né? Aquela coisa toda, e eu gostava. Com 11 anos eu comecei a tocar bateria, depois eu estudei violão, fiz violão clássico por quase 4 anos. E aí foi muito orgânico para mim. Quando eu tinha 16 anos, isso é um ponto fora da curva, porque geralmente quem canta desde pequenininho, né? Desde que eu tinha 3 anos eu já cantava. No meu caso, não. No meu caso, com 16 anos, foi a primeira vez, Marquinhos, que eu cantei sozinho, né? E eu gosto de cantar isso pro pessoal, porque é uma inspiração para as pessoas que são tímidas e falar, eu queria tanto, mas eu não consigo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu cantei de lado para a igreja, sentado na cadeira, né? Porque eu tocava, eu era tocador da igreja, né? Eu era o músico da igreja, então do jeito que eu ficava tocando para as outras pessoas cantarem, eu já tocava para me cantar também ali sentado. Então, foi uma fase de adaptação, Jesus foi trabalhando na minha vida. E em 2019, em 2009, eu participei de um concurso, né? Que uma prima minha me inscreveu. E a partir desse concurso, eu não cheguei a ganhar, fiquei em segundo lugar, foi bem bacana, uma experiência muito boa. E depois desse concurso, eu conheci pessoas que eram do ramo musical, produtores, né? Donos de estúdio. E aí eu comecei a lançar coisas. Em 2011, já adiantando alguns assuntos aqui, né? Se você deixar, eu falo tudo, mano. Não, pode falar. Pode falar, 2011, tranquilo. em 2011, eu lancei meu primeiro single. Nunca tinha escrito música nenhuma, não sabia como fazia. Tinha só uma palavra de Deus, né, a respeito disso. E 2011 foi a minha primeira canção. E daí por diante a gente foi gravando nossos outros materiais, né? Nossos outros trabalhos. Que momento, Marcelo? Não sei se teve esse momento, até pela tua história, você contou, você tem um DNA de cantor, né? Então tá ali na família, todo mundo cantando e tal. Mas em que momento, cara, você viu assim, puxa, eu acho que viver de música é isso que Deus quer para minha vida? Teve esse momento ou não? Não, com certeza, com certeza. Na verdade, eu fico tentando trazer palavras assim um pouco mais racionais para isso, mas esse quesito na minha vida foi muito espiritual desde sempre, né? Eu sempre recebi palavras de Deus a respeito do meu chamado, a respeito do meu trabalho e ministério, né? E eu falo que a minha mãe sempre foi a profeta de Deus na minha vida. Ela sempre falou muitas coisas sobre isso a meu respeito, a respeito do meu irmão, da minha irmã, né? Ela recebia muitas palavras de Deus. E eu me lembro que um dia a gente estava numa consagração da igreja, né, num sábado de manhã, e ela chegou assim chorando em mim no dia e falou, olha, Deus falou para mim que um dos meus filhos não vão conseguir terminar a faculdade porque Jesus vai chamar para a obra e é isso que ele quer e tal. Só que ela não falou quem era o filho, né? Meu irmão estudou, formou, eu estava quase formando, falei, às vezes nem sou eu nada. E aí
antes de encerrar a faculdade, Jesus pediu meu Isaac, né? Que é uma coisa assim que a gente até brinca de vez em quando. Fala, por que você não terminou? Não tem muita explicação natural, igual eu te falei, é tudo muito espiritual, né? Jesus ali em 2011, 2013, na verdade, 2013, me pediu isso e eu entreguei, sabe? Então, assim, eu sempre senti queimar muito forte no meu coração. Eu sempre soube que Jesus tinha algo nesse sentido para mim. E eu entendo que quando você pisa na água, o mar se abre, né? Foi assim quando Jesus abriu o Rio Jordão. Então, é necessário que a gente pise sobre as águas. Não foi nada tão simples, não é fácil. Na minha vida eu costumo dizer isso também, que nada foi assim, apareceu ontem, buf. Não, é um processo bastante trabalhoso, mas é algo natural e muito bom, né? Porque é Jesus que faz. Então, ali em 2011, eu gravei uma música só. Eu me lembro que essas músicas entrou nas rádios aqui de Goiânia, e logo a gente estava no top 1 da rádio. Mas até eu lançar o primeiro álbum, foi 2 anos de espera para que eu lançasse esse álbum, né? E agora, desse álbum para a virada de chave, ou o divisor de águas, foram mais 5 anos, porque foi em 2018 para 2019 que nós gravamos o nosso projeto de... Todos são muito importantes, mas esses, o mais importante, vamos dizer assim, que foi o EP Sinto Fluir, que a gente lançou em 2019, né? Então, existe um processo, né, para o nosso ouvinte, para o nosso espectador que vai nos assistir, que está nos assistindo aí, existe um processo, né? E o meu processo, ele não é igual ao seu processo. Vai ter pessoas que Jesus vai falar para eles assim, olha, eu quero que você faça isso, e de um dia para o outro, de uma semana para outra, a vida dessa pessoa está mudada, né? Mas existem pessoas que não, que Jesus vai trabalhando aos poucos e escrevendo, né, a história dele. Então, eu decidi confiar, decidi ser maluco, né, e ligar completamente porque Jesus tinha me dito, para a palavra que eu tinha na minha vida, para a palavra que eu tinha no meu coração, e Jesus tem feito. Eu ouvi isso um dia, sabe, Marquinhos, de um cantor, assim, que foi um cara que fez muito sucesso, e ele falou isso na ministração dele. Ele falou assim, não se compare comigo e não queira que a sua trajetória seja igual à minha. E isso me marcou muito, porque a nossa tendência é olhar para o gramado do outro e falar assim, meu Deus, por que isso não acontece comigo? O seu processo sempre vai ser diferente. Eu entendo também que existem vários tipos de chamado, né? Existem ministros e cantores que foram chamados para uma igreja local, e isso não é menor do que quem foi chamado a um nível nacional. Pode até parecer maior ou menor, mas não é, porque o que a gente precisa fazer de fato é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não adianta eu chegar no céu com um bolo de chocolate, só uma parafraseando, tá, gente? A gente chegar no céu com um bolo de chocolate, entregar para Jesus e falar assim, nossa, que bolo bonito, mas não era isso que eu queria que você fizesse, eu queria um bolo de cenoura. Então, a gente tem que fazer exatamente aquilo que Jesus tem pra gente. É verdade. Bom, Marcelo, a gente que chega no Instagram também, a gente percebe que você é muito família, você é um cara muito família, você está sempre em família, você é um cara também que realmente vive de música, né? Que a gente vê muitas das vezes você cantando, você tocando, você ali com o violão na mão. Cara, fala um pouco, como é que é a sua rotina, como que é o seu dia a dia hoje, Marcelo? Então, agora que a pandemia deu uma mudadinha legal, né? Sim, Mas eu sempre fui esse cara, assim, né? Muito família, sempre fui muito caseiro, acredite. Que, para mim, viajar é literalmente sair da zona de conforto, né? Porque se dependesse de mim, eu ficaria em casa. Eu amo ficar em casa com a família, é verdade. Mas é algo muito prazeroso também. Eu, antes de fato, começar a gravar as canções, eu sempre dei aula de música, né? Eu estudei música e tudo mais, então eu dei aula de música até ano passado, até antes do ano passado, antes de começar a pandemia, eu ainda estava dando aula de música, né? Então, geralmente, quando a rotina está normal, ou é aula, ou é viagem, né? Ou é um tempo de qualidade com a família, então é mais ou menos assim, mas também tem um tempo de composição, né? Que a gente precisa ter, porque tem pessoas que têm muita facilidade para isso. Tem pessoas que têm muita facilidade, que ela senta, pega o violão, pega o seu instrumento e rapidinho sai música, né? Mas tem pessoas que precisam de um tempo maior, que precisam de uma concentração maior, sabe? Então, assim, aqui em casa é interessante porque eu e minha esposa, a gente faz tudo junto, né? Para quem não conhece minha esposa, é essa moça linda
que canta comigo Esperança, que canta comigo Amado Meu. A primeira versão de Eu Tenho Você é ela que está cantando comigo. Então, essa é minha esposa, então a gente costuma fazer tudo junto, né? Agora a gente tem um filho de 3 anos, já tem 3 anos, então a gente procura sempre fazer todas as coisas juntos. Então, quando a gente está em viagem, quando eu preciso ir, às vezes, sem eles, é sempre um probleminha, né? Um probleminha bom, mas é um probleminha, que a gente sempre gosta de estar todo mundo junto. Mas essa fase de lançamento é uma loucura total, né? Igual a gente está vivendo agora com esse projeto novo. São 5 canções, né? A gente lançou a primeira agora, tem 1 semana só de lançamento. Então a gente sempre faz um bom trabalho de aquecimento, de pré-aquecimento, depois a gente faz o lançamento, depois a gente faz um trabalho de pós, né? Que a gente está fazendo agora, um trabalho de pós, e depois já começa a preparar para lançar de novo outra música, e vai a gente sempre trabalhando nessa questão, para que as canções que foi gerada no nosso coração por Jesus possam chegar ainda mais longe, né? Então, você que está nos ouvindo e que está nos assistindo, né? Que você que tem esse desejo, que queima isso no seu coração, o meu, não é um conselho, né? Mas a minha palavra para você é que você sempre procure estar no centro da vontade de Jesus, fazendo sempre o que Ele quer que você faça, sabe? Vivendo a vida centrada no maior ministério. O maior ministério que nós temos é a família, sabe? O maior ministério que a gente tem é a família. Não adianta você querer sair para o mundo, ficar 30 dias fora de casa. De verdade, Marquinhos, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o meu primeiro ministério maior é a minha família, minha casa, minha esposa, meus filhos. Já estou profetizando os próximos. Os meus filhos, meus filhos, né? E depois o que Jesus colocou na minha mão para fazer, porque eu acredito nisso, né? Eu sempre coloquei isso no meu coração, isso na minha vida, que eu quero ser, né, um cara de sucesso, mas quero começar com esse sucesso na minha casa. Que legal, né? muito Então, bom, cara. invista tempo na sua família, no que de fato importa, né? A gente tem falado tanto, né, Marcelo, de primeiro ministério, qual que é o meu ministério, e tem pessoas que até entram, né, entram num grilo de chegar a pensar, Senhor, qual que é o ministério, eu não sei ainda, o meu ministério, e as pessoas ficam agoniadas, né, será que é na música, será que é no louvor, será que é missões? Sendo que, na verdade, cara, Deus nos chamou realmente isso que você falou, o primeiro ministério em casa, né, antes de querer fazer missões, antes de querer ir às nações, que eu acho que é importante também, e tem que ter, com certeza, né, pessoas na Ásia, na verdade, vamos começar com a missão em casa, vamos começar a fazer missões no nosso bairro. Eu acho que a gente acaba complicando um pouquinho, né, e Deus está chamando para o simples, e Jesus é simples, né, cara, ele trabalha com a simplicidade, né, cara? Eu acredito muito que, na verdade, não é novidade, né? A família, ela é a base da sociedade, né? Tudo que a gente vive hoje, a gente poderia resumir que é o reflexo do que as pessoas têm dentro de casa. Então, a gente ora pela nossa nação, a gente ora pelo mundo, mas a gente sabe que o caminho é esse mesmo, né? Para a volta de Jesus, o caminho que as coisas tendem a piorar e tudo mais. Mas, pelo menos, a gente que tem o caráter de Cristo em nós, a gente que tem Jesus em nós, a gente tem que prezar aquilo que é importante. A gente tem visto, não estou falando só de cantores, não, a gente tem até pessoas que têm trabalhos, vamos dizer, trabalhos comuns, um advogado, um médico, um fisioterapeuta, enfim, pessoas que têm colocado as suas carreiras profissionais na frente daquilo que de fato tem valor, que é a família, né? Então, assim, se a gente consegue ter uma família bem estruturada, se você pelo menos tenta fazer isso, varão, as outras coisas vão andar bem, né? Verdade. Então, eu acho que eu entendi isso muito cedo. Claro que a gente, não existe ninguém perfeito aqui, viu, gente? Vocês estão assistindo aí, Marcelo, não. Longe de ser perfeito. Só que existem alguns princípios que a gente tem que validar, que a gente tem que viver por isso, né? Tudo que eu vivo, que eu estou vivendo ministerialmente, tem que ser um reflexo daquilo que eu vivo como família. Você entende? Porque senão é aquele negócio, né? Tipo, é muito comum, às vezes, você vê muito filho de pastor, eu sou filho de pastor, tá? Você vê muito filho de pastor que cresceu fora da igreja, que não quer saber de ouvir falar igreja. Isso é muito simples, porque simplesmente ele não viu uma realidade daquilo que era falado no altar, no púlpito, no palco, dentro de casa. Então ele falou assim, esse Jesus aí que eu estou vendo ser pregado, eu não quero esse Jesus. Né? Então é uma coisa muito séria que tem que ser tratada. Graças a Deus eu tive o privilégio de ter uma família muito abençoada. Né? Minha mãe ali, a gente acordava, eu gosto de falar isso sempre, porque isso é uma das poucas memórias que eu tenho da minha infância. Eu acordar ali no meio da noite, o que está acontecendo aqui? Tava lá minha mãe passando
mão na minha cabeça e orando por mim, orando, abençoando e profetizando e tudo mais. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante. Agora a gente tem, eu como pai, né, de reproduzir isso que foi feito, né? Então isso faz muita diferença, mano. E você é um cara novo, cara, eu vejo que você é um cara muito consciente, né? Você tem isso muito certo naquilo que Deus tem para você e naquilo que ele também representa para você e para sua família. Eu quero ouvir sua opinião, Marcelo, no sentido de que atualmente estamos vivendo aí a era do cancelamento, né? A era da tecnologia, da informação rápida, né? Hoje, se cai um cisco lá no Japão, a gente fica sabendo aqui em menos de um minuto. A gente percebe também que a internet ela deu voz a muitas pessoas. Isso é bom também, né? Muitas pessoas que têm mensagens, que têm palavra, então ela tem canais, ambientes, né? Redes sociais para falar. Mas em contrapartida também, a gente vê que muitas pessoas elas estão falando coisas que não são tão legais, cara. Eu queria saber da sua opinião, Marcelo. Você que é um cara jovem e você conversa com esse público também através da sua canção. O que você tem visto aí, essa juventude? O que eles estão falando? Você acha que é bacana, que é legal, que é por aí mesmo? Olha, eu acho que é tudo uma via de mão dupla, né? Agora, quando a gente começou a enfrentar a pandemia, as igrejas, a grande massa das igrejas, que até as mais conservadoras que não queriam aderir à internet porque achavam que a internet era uma terra onde não habitava bem nenhum, vamos falar assim, elas foram obrigadas a se adaptar para poder conseguir abastecer ali, né, alimentar os seus membros. Então, é uma via de mão dupla. A internet, ela faz muito bem, assim como ela faz muito mal, depende de como você usa, né? Então, assim, a internet, falando da parte mal, a internet, o Instagram, as redes sociais e tudo mais, ela gera uma ansiedade exorbitante nas pessoas que estão aqui, porque elas não conseguem não comparar as coisas. Então, é importante a gente ressaltar isso, que às vezes as pessoas olham a gente nas redes sociais e elas imaginam que a gente tem uma vida perfeita, que a gente tem tudo de sobra, que a gente não tem o que reclamar, porque está tudo maravilhoso e não tem nada de ruim na vida. Então, a imagem que se passa na internet é uma imagem que nem sempre é tão verdadeira assim, né? Então, as pessoas tinham que desligar o botão da comparação para começar, né? Parar de comparar as coisas, porque aí o nível de ansiedade ia ser muito menor, sabe? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com muitas pessoas. Então, tem muitas pessoas bem intencionadas na internet e tem pessoas que não são tão bem intencionadas assim, né? Eu acredito que eu faço parte de uma geração, a geração do arrebatamento. Eu quero crer nisso, né? Eu quero crer nisso, que a gente está vivendo nesse momento. E a Bíblia fala que nos últimos dias a gente teria falsos profetas, mas também tem os verdadeiros profetas. Então, a Bíblia vai dizer que a ovelha, ela escuta a voz do pastor. Então, se eu sou uma ovelha de Cristo, se você que está me assistindo agora é uma ovelha de Cristo, então você vai saber reconhecer a voz do seu pastor. Então, não existe crivo melhor, não existe um parâmetro melhor para a gente saber o que é de Deus e o que não é do que a palavra de Deus. Verdade. Né? Então, assim, o virtual nunca pode substituir o presencial, você entende? Se a gente acontecer uma coisa assim, igual estava acontecendo, e você não pudesse mesmo encontrar pessoalmente lá com o pessoal da sua igreja, o que você faria? Cara, seu quarto, né? Você tem a presença manifesta do Senhor, seu quarto, sua oração, seu momento de intimidade. Então, essa pandemia também revelou muitas pessoas que não eram tão crentes assim, pessoas que só se alimentavam por causa dos outros, mas não se autoalimentavam, né? O que a gente entende como cristão de que a gente tem livre acesso ao Santo dos Santos, a gente tem livre acesso ao Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Então, né, a mesma revelação que o seu pastor tem na sua igreja, você também pode ter, você também tem acesso a essa revelação, né? Então, assim, eu acredito que a internet, no meu caso, que usa a internet para espalhar a vida, né? Eu decidi isso, eu quero espalhar a vida. É muito chocante, vou te explicar. A primeira música que eu lancei, em 2011, a internet nem era tão igual agora, né? Sim. A música chegou lá em Oiapoque. Oiapoque é o ponto mais alto ou mais baixo? Acho que é o mais alto, né? Do Brasil. Assim, é lá a extremidade, lá no finzinho, lá perto da Guiana Francesa, lá em cima no mapa. Porque a internet, ela possibilita a mensagem chegar. Então, a gente precisa fazer dessa ferramenta uma forma de evangelismo. Né? Eu tenho um amigo que trabalha, que tem acho que o Guilherme Batista, talvez você conheça ele.
ele trabalha com os TikTokers, né? Que foi um aplicativo novo que chegou e todo mundo ficou sensacionalizando. Ah, meu Deus, esse negócio aí de dancinha, esse trem não é de Deus, blá, 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 blá. Sabe o que ele fez? Ele pegou um grupo de TikTokers cristãos e começou a fazer evangelismo com essa galera. Gente, eles têm alcançado Olha assim, que legal, milhares cara. de milhões de pessoas. Porque são pessoas super mega influentes. Então, sempre será uma via de mão dupla. Assim como você pode ser canal de bênção para alguém, você pode ser canal de maldição. Então, a escolha é sua. Né? Você que escolhe o que você quer ser. Você falou que Deus dá canções de diferentes maneiras para as pessoas, mas como é que o Senhor fala contigo, cara? Você senta ali e fala, não, agora eu vou escrever, ou tipo, você tá no chuveiro jogando bola, ou você tá, por exemplo, na rua e chega aquelas canções do, opa, peraí, preciso anotar isso aqui. Eu acho que o grande X da questão, Marquinhos, é a gente não colocar Jesus dentro de uma caixa, né? Vamos começar por aí. Porque ele tem N formas de falar com a gente. E aí um dia eu estava na igreja, eu tinha ali meus, sei lá, 19 anos, 18 anos. Aí a gente estava na oração, Jesus usou uma mulher que disse para mim assim, olha, Deus está te dando uma pena, colocando uma pena na sua mão, e ele vai te dar canções. Então só vai. Ele falou várias vezes comigo, eu falei, meu Deus do céu, como é que escreve uma canção, como é que escreve uma música, coisa complicada esse negócio. Aí, a primeira canção foi uma experiência chocante, porque foi num sonho. Né? Eu estava passando por um momento terrível, como família, e aí eu sonhei, cantando, assim, era um lugar, mano, parecia o céu mesmo, assim, era tipo lá no pico alto de uma montanha, assim, por cima das nuvens, e eu cantava o refrão da canção, sabe? E aí eu acordei, lembrei de tudo, porque tem vezes que você sonha e não lembra mais, você faz de tudo para lembrar e você não lembra. E aí eu acordei, gravei a música e deixei lá guardada. Eu demorei uns 7 meses para poder terminar essa música. Né? Porque eu tinha que entender que era um processo de Jesus na minha vida, um processo de cura para mim primeiro e tal, aquela coisa toda. Mas teve canções que eu escrevi em meia hora. Teve canções que eu comecei a escrever indo jogar o lixo fora. Né? Então, assim... Muito bom, cara. Então, assim, agora, Sinto Fluir, por exemplo. Sinto Fluir, por exemplo, foi uma música que foi bem interessante, porque eu estava numa imersão, num treinamento, tipo assim, uma parada totalmente profissional, mas que se tornou quase que um encontro com Deus, assim, foi uma coisa muito louca. E aí Jesus usou o rapaz também e falou assim, Jesus vai te dar uma música hoje, que vai ser divisor de água no seu ministério, que vai abençoar a vida de muitas pessoas e tudo mais. Aí, esse dia a gente acordava às 5h30 da manhã para poder fazer as atividades, e aí quando chegava meio-dia a gente almoçava, depois a gente tinha meia hora de descanso antes de retornar às atividades. Eu me lembro que eu fui pro quarto, todo mundo já deitou e apagou, porque estava todo mundo muito cansado. E eu não conseguia dormir. Eu fiquei pensando, porque eu já estava em processo de composição para o meu novo trabalho, que a gente ia gravar. Já tinha Melhor Lugar, já tinha Vem Que Tua Glória, tinha Amado Meu, já tinha quase todas as canções. E aí, de repente, tocou o despertador, Marquinhos. Alguém deixou o celular para despertar ali. Eu não acredito que foi do além, mas eu ouvi, foi muito real. Um despertador tocou. Aquele toquinho do iPhone. Meu Deus do céu, a gente dá vontade de tacar na parede quando toca. Aí, o despertador tocou, ninguém levantou. Eu falei, meu Deus, será? Eu olhei pro violão que estava na minha frente assim e falei, rapaz, eu acho que é agora. Levantei do quarto, peguei meu violão, saí, tinha um banquinho assim perto do campo de futebol, com um pergoladozinho assim. Esses dias, inclusive, eu encontrei um áudio de 17 minutos que eu comecei a gravar quando eu comecei a tentar escrever, e tem quase todo o processo da composição ali. E eu comecei a tocar, e o tema daquele encontro era sobre deixar o rio fluir. Deixa o rio fluir, deixa o rio fluir. Existe um rio em você, o rio precisa fluir para as pessoas, você precisa abençoar as outras pessoas. À medida que você abençoa as outras pessoas, você também é mais abençoado. À medida que as águas do rio descem, os peixes sobem. Então, quanto mais água vem, mais próspero o rio é e mais peixe sobe. E eu comecei a tentar colocar isso em música. De repente, chegou um rapaz e falou assim, Deus me acordou e me mandou vir para cá que eu ia ganhar um bônus se eu viesse aqui para fora. Eu falei, mas ganhar um bônus? Tá ficando estranho esse negócio. E aí a gente termo, né? Que termo legal. E aí comecei a cantar ali, aí foi chegando um, foi chegando outro, e a música nasceu, e naquele dia não teve mais treinamento. Não teve mais treinamento. A gente ficou, depois do almoço, até 11h30 da noite, só chapando no espírito e cantando Sinto Fluir, e Jesus foi fazendo as coisas, e foi muito legal. Então, isso foi uma experiência, assim, bem particular, que foi essa composição Sinto Fluir.
né? Então, e já teve outras canções que não é que são naturais, mais naturais, mas é porque você está sempre em espírito ali, né? Buscando ouvir de Deus, e eu sempre faço uma oração. Talvez essa seja a maior chave. Eu faço uma oração antes de escrever e sempre digo para Jesus que eu quero escrever, que eu quero cantar aqui na terra aquilo que está sendo cantado no céu, né? Então, eu sempre falo, Jesus, não quero cantar canções assim, vazias, sabe? Escrever letras por modinha, porque está todo mundo escrevendo sobre isso, eu quero escrever também. Não, eu quero cantar o que os céus estão cantando. Então, manda aí para mim, abre esse baúzinho aí de composições que tem escrito Marcelo Marques aí no céu e deixa eu descer para cá. Que Então, é mais ou legal, menos cara. assim. Pô, que Tecnicamente bacana. falando, É. eu sempre começo pela melodia, né? E Sim. depois eu vou colocando letra, né? Cara, os seus projetos, cara. Agora que a gente já entendeu, conheci um pouco mais você, você já deu um pequeno spoiler também aí. Você falou que está lançando um single de cada vez. E o projeto recente, que é uma parceria com a Isadora Pompeu. Fala dessa canção pra gente aí, cara. A gente gravou em 2019 o EP Sem Fluir. Em 2020 eu fiz no meio da pandemia mesmo, a gente fez um projeto acústico, né, para atender os quesitos da pandemia, sem público, sem nada. Em 2020, final de 2020, a gente gravou esse projeto, né, que com essa canção Eu Tenho Você, que é o nosso lançamento atual, com o collab da Isadora Pompeu, colaboração da Isadora Pompeu, e tem mais duas participações também ainda nesse projeto. É um projeto que tem 5 músicas, né, e Eu Tenho Você foi a primeira. Exclusivamente Eu Tenho Você, das 5, não é composição minha, é composição do Léo Brandão, meu amigo aqui de Goiânia, e é uma canção que é a história dele, né? E a gente entendeu que é a história de 95% das pessoas que estão dentro da igreja, que foram alcançadas por Jesus. É uma canção muito profética e de evangelismo, né? Então Jesus nos moveu para gravar essa canção. E a Isadora, ela é uma amiga já de algum tempo, né? Quando ela começou a vir aqui em Goiânia, assim, bem no comecinho do ministério dela, da carreira dela, e a gente Aham. se conheceu aqui e tudo mais, a gente sempre teve um desejo, né, de fazer um trabalho junto, né? E quando a gente foi fazer esse projeto para 2021, né, para esse ano, a gente conversou e deu tudo certo, né? E ela super quis fazer também, uma coisa que já estava no coração dela também. E essa canção foi uma canção meio que escolhida a dedo mesmo, porque tem muito a ver também com o estilo que ela canta, né? Sempre já fazer uma participação, a gente procura isso, uma canção que tem identidade também do outro Verdade. artista, do outro cantor, né? E esse projeto agora, até de certa forma, me surpreendeu, porque foi um lançamento assim que, de certa forma, está bem explosivo. Já tem uns 3 dias que a gente pegou alta no YouTube assim que lançou, né? A gente ficou em 11º nos vídeos em alta. Só que agora tem outra categoria no YouTube que é nas músicas em alta. O primeiro é vídeos em alta. Você lançou, o lançamento ficou em alta. Aí tem nas músicas em alta, que são 30 músicas que não tem nenhuma gospel. Nenhuma gospel. A única gospel que tem é Eu Tenho Você. Já tem 3 dias que a gente está lá, Que né? Em legal, 28º, 29º, 30º lugar, né? Uma forma de evangelismo também. E tá muito lindo, assim, né? Quem pôde ouvir a mensagem da música. Sempre que eu vou ministrar, eu sempre deixo ela para na hora que eu vou fazer ali o apelo, que eu vou fazer, chamar as pessoas à conversão, porque é uma mensagem que vem pronta, né? É uma canção que fala do pastor que vai em busca da ovelha, né? Tem uma alusão que eu gosto muito de falar, que se eu fosse desenhar o evangelho numa ilustração só, eu desenharia o pastor indo em busca da ovelha, né? É isso que acontece no evangelho. Jesus se despiu de toda a sua glória, né? E veio como homem para morrer como um cordeiro mudo em nosso lugar, né? Para levar ali todas as nossas dores, enfermidades, todos os nossos pecados. Então, eu e você, nós, você que está me assistindo, é a ovelha perdida que o bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré, veio nos buscar. E essa mensagem dessa canção, falando sobre até a administração dela, a gente fala sobre a dracma perdida, né? Que sim. é uma série de parábolas que está ali em Lucas 15, uma atrás da outra, né? Você vê ali que tem a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo, né? E essa canção retrata bem as 3, né? Retrata bem esse filho que foi encontrado, que foi curado, que foi sarado. E eu até mexeu muito comigo isso que eu vou falar agora, porque existe uma coisa, Marquinhos, que trava muito o ser humano, principalmente nesses dias que a gente está vivendo agora, sabe? Que é a acusação, sabe? A gente é acusado todo o tempo, porque essa é a função do diabo, nos acusar, sabe? Verdade. E Jesus, ele veio para retirar essa acusação. E a música fala assim, ó, que ele não te abandona todas as vezes que você cai,
né? Que só bastou você falar para ele te ouvir. E aí, agora, como pai, eu consigo entender isso muito bem. Quando o seu filho está aprendendo a andar, quando o seu filho está aprendendo a andar, você pega nas duas mãozinhas dele e você fala, vai, meu filho, dá um passo, dá um passo. De repente, você solta ele para que ele ande sozinho, mas ele não consegue andar sozinho, daí ele cai. Sabe, você não se entristece porque ele caiu, mas você se alegra porque ele deu alguns passos. Então, assim é Jesus com a gente também, né? Você cai, mas você andou, você está andando, você está aprendendo a andar ainda. Então, não se afaste de Jesus quando você cair, mas corra para ele, grite por ele, fala, ó, papai, eu caí, me levanta, vamos de novo, né? Então, é por aí. Você já falou um pouco aí do projeto, são 5 canções, essa é a primeira canção, então vem muito mais por aí. Você pode falar dos nomes das parcerias ou tá dando uma Posso segurada? falar, Pode falar? Vamos lá. posso falar porque eu postei um teaser no Instagram, Aham. um teaser geral do projeto, né? Então a gente ainda tem canções com Sara Beatriz e com Juliano Som, né? Meu Deus do céu, eu não vejo a hora. Que legal, cara. E é um tiro de canhão atrás do outro, porque Meu são Deus do canções céu. assim, são poderosas, assim, sabe? Tem duas canções que não são feat, né? E Aham. eu e minha esposa, e duas canções ainda que são feat, um com a Sara e um com o Juliano Som. Só não posso falar ainda o nome das canções Sim, e nem a ordem que vão ser lançadas, né? Porque não está definido ainda. A que gente legal. precisa ainda ver junto às gravadoras que a gente vai conseguir fazer. Não, é só seguir mesmo o Marcelo no Instagram, que aí, conforme vai chegando os dias, vai estar colocando as Isso. novidades lá. Pô, que legal, Marcelo. Olha, obrigado pelo papo, viu? Deus abençoe tua vida, o teu ministério. Cara, deixa uma mensagem, deixa um toque pra galera que te acompanha, e de repente tá nessa dúvida de chamado, de ministério. Fica à vontade, Marcelo. Claro. Eu acho que existe um excesso de profético, me entenda. Um excesso de profético, né? A gente tem muitas pessoas buscando ouvir de Deus aquilo que elas querem ouvir e não o que Deus quer para ela. Se eu fosse dar uma palavra para você que me ouve agora, falar, Marcelo, eu tenho muita vontade de fazer isso. A minha palavra para você é se esconda em Jesus e queira viver os planos dele para você, sabe? Eu comecei a lutar um pouco contra essas coisas, né? Na verdade, não diria lutar contra, mas eu comecei a viver com tudo que aparecia na minha frente. Olha, vamos estudar, vamos trabalhar disso, vamos trabalhar disso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E Jesus foi direcionando os caminhos para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Então, você precisa se posicionar assim em Deus, você precisa falar, Jesus, eu estou aqui disposto a fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça, mesmo que essa não seja hoje a minha vontade, porque eu sei que os seus planos são perfeitos, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos são muito maiores para mim. Então, acho que não existe segredo, não tem uma receita de bolo, a não ser viver uma vida de devoção ao Espírito Santo, sabe, para poder de sensibilidade. Eu costumo dizer que, na verdade, não sou eu que digo, a palavra de Deus que diz que Ele jamais te abandona, Ele jamais te deixa. O que acontece às vezes é que você fica menos sensível, sabia disso? Você deixa os ruídos. Sabe, olha só, quando você está aqui na sua casa, você liga o som bem alto, a sua esposa, sua mãe, seu filho, dá um grito lá da sala, do banheiro, você não vai conseguir ouvir, porque o ruído está muito alto. Então, o que você precisa fazer? Chegar mais perto e eliminar o ruído para ouvir. Então, busque isso em Jesus, sabe? Viva uma vida de descanso. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11, vai falar assim, ó, portanto, esforcemo-nos para entrar no descanso. Chega a ser um paradoxo, né, Marquinhos? Se É verdade. esforce para Para descansar. descansar. Sabe, esse descanso, ele fala de desfrute. Lá em Gênesis capítulo 1, vai falar que, capítulo 2, se eu não me engano, vai falar que no 7º dia Deus descansou. Mas Deus não se cansa, né? Então, o que ele fez? Ele desfrutou, porque ele viu que aquilo que ele tinha feito era bom. Então, ele se deleitou na obra que ele tinha feito. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e quando ele morre na cruz do Calvário, ele diz, está consumado, ou seja, está terminado, tudo que tinha que ser feito eu já fiz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, agora você tem acesso ao Espírito Santo, então você pode conversar com o Espírito Santo mora em você, vocês são um, quando você está em Jesus, o rio vive em você, então só precisa fluir agora, sabe? Só precisa fluir, você precisa se apropriar disso, viver em descanso. Ah, Marcelo, me explica mais um pouquinho sobre isso, só para ficar claro, quando você ora, pega essa, Marquinhos, pega essa aqui, que essa aqui é forte, tá? Eu estou Pega essa. recebendo aqui lindo, Recebe né? essa. Então, Olha só. vamos Quando lá. você ora,
quando você ora, não é você quem ora. Por quê, Marcelo? Porque você é um ser impuro. Então, quando você ora, a sua oração não pode ser ouvida, porque o padrão de santidade de Deus é gigantesco. Mas o que acontece? Quando você ora, quem ora no seu lugar é Jesus, porque você está em Jesus. É como se você estivesse dentro da sua casa, você fechasse todas as suas janelas, fechasse todas as portas, e quando você passasse, alguém passasse na frente da porta, essa pessoa não consegue ver você dentro da casa, ela só consegue ver a casa, ok? Ok? Ela só consegue ver a casa, mas você está dentro da casa, é como se a casa fosse Jesus. Então, quando Deus olha para você, ele não consegue ver as suas impurezas, ele vê Jesus, e Jesus é puro, e Jesus é santo. Então, você é puro, você é santo, em Jesus você é justo. Então, se aproprie daquilo que ele já fez no seu lugar, viva uma vida de descanso, sabe? Troca de fardo com Jesus, que o jugo é suave e o fardo é leve. Então, troca com ele, viva uma vida de descanso. Eu tenho certeza que ele vai fazer coisas incríveis na sua vida. É isso aí. Marcelo, pega a visão, cara, profeta. Deus te abençoe demais, cara. Deus te abençoe tua vida, teu ministério mais uma vez. Parabéns pelo projeto. Pode contar comigo, pode contar com o All Gospel. Né? A gente tem publicado isso, a gente tem publicado lá os lançamentos, as pautas. E Deus abençoe, cara. Tamo junto, misturado. Deus te abençoe. Eu agradeço de verdade. Vocês são um canal de Deus. Estão abençoando muitas pessoas e hoje estão aqui abençoando também. E que esse bate-papo tenha valido a pena para você que está nos assistindo, que você tenha saído daqui hoje mais edificado. E não deixem de ouvir Eu Tenho Você. Ouça muito, muito, muito. Compartilha com todos os seus amigos. Deus abençoe vocês. Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe, viu, cara? Tamo junto aí. Valeu, irmão. Tamo junto. Um abraço. Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.